Boa noite, Move. Esse é um Move diferente, mas não deixa de ser um Move. A gente precisa continuar se movendo, a gente precisa continuar fazendo a obra de Deus e levando a palavra. A gente precisa continuar entrando em adoração juntos. Então é isso que nós vamos fazer nessa noite. Eu peço que você, onde você estiver, seja no seu quarto, feche os seus olhos e comece a declarar a palavra de Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus meu. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Essa parte que nós vamos declarar agora fala sobre a morte de Jesus. Uma morte que veio para lhe trazer vida e vida em abundância. A morte venceste e o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, mas ressuscitaste, vivo está. Ele é invencível, incomparável e acima de todo nome está. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todos ele está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é invencível, incomparável e acima de todo nome estás. E teu é o reino,
Então comece a profetizar nesse momento que Ele é poderoso para transformar e libertar. Ele é o único que pode devolver a paz aos corações. O nome dele é Jesus. Só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mesmo que esteja doendo e mesmo que esteja difícil, Ele é o único que pode transformar a sua vida e a sua história. Aleluia. Continue adorando esse Rei. Continue adorando esse Deus maravilhoso. Ele é o único que pode te dar o conforto, trazer o conforto ao seu coração. Essa próxima canção que nós vamos cantar fala sobre o choro. E muitos têm chorado nesses dias. O choro tem feito parte do nosso dia a dia. Mas na palavra de Deus nós temos a confirmação de que o choro não é eterno. A alegria vem. A nossa alegria é Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Essa é a nossa esperança. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas a alegria
Boa noite, Move, graça e paz, como vocês estão? Tudo bem? Estão aqui de casa, fazendo a Move Live hoje de casa, diferente, né? Um pouco diferente. O pessoal no culto tem gravado lá na igreja, mas como a gente tá com a agenda apertada das gravações por causa dos cultos, a gente preferiu fazer um negócio mais intimista, aqui em casa, né? Você acompanhou o louvor, creio que nós estamos louvando a Deus, nosso coração, mesmo em meio às lutas e dificuldades desse momento, né? Se Deus quiser, o nosso próximo Move já será presencial. Então nós estamos orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, para que esse tempo passe, né? Então, continue confiando, continue crendo. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Hoje a nossa palavra ela não vai ser na série Fundamentos que nós estamos fazendo, vamos retomar no presencial a série, no próximo culto, mas eu gostaria de trazer uma palavra de fé ao seu coração. Coisas que o Espírito Santo de Deus tem ministrado, né? Palavras que Deus tem ministrado no meu coração que eu gostaria de compartilhar. Eu estava aqui orando hoje, e Deus me levou a esse texto de Mateus 14. Queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus 14. Nós vamos ler do 25 até o 32. Até o 33, perdão. É um texto bem conhecido, então enquanto você abre, eu já vou iniciar a leitura. Mateus 14, do 25 até o 33. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, pedindo que a Tua palavra venha nessa hora falar aos nossos corações. Que esse texto, ó Pai, se torne vida em nós. Esse texto inspirado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, seja iluminado nos nossos corações, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo mudança, trazendo capacitação que vem do alto. Nós queremos viver para Ti, queremos andar para Ti, queremos, ó Deus, nos mover em Ti, como nosso nome mesmo diz, como o ministério Move aqui na Igreja Batista Morachá. Nós queremos andar em Ti. Então ajuda-nos, ó Pai, nesses dias difíceis a continuar caminhando, olhando para Ti. Que a Tua palavra fale no nosso coração, ó Deus. Que cada um na sua casa agora ao ser ministrado receba do poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Quebrando aquilo que precisa ser quebrado, desfazendo as obras de Satanás, ó Pai. E que haja, Deus, liberdade na mente, na consciência de cada um. E que possamos ser, ó Pai, formados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então o texto é um texto conhecido. Capítulo 14, eu gosto de brincar que tem duas coisas que Jesus inventou. A primeira coisa que Jesus inventou no capítulo 14, está ali antes, no início, é o McFish. Nem sei se existe esse lanche ainda no McDonald's, que é o pão com peixe, né? Que Jesus multiplicou, a multiplicação. E aí Jesus se retira para orar, os discípulos atravessam, né? Começam a travessia do mar. E ali, durante a travessia, durante a madrugada, Jesus vai encontrar com eles e acontece a segunda invenção de Jesus, que é o surf. Sem prancha ainda por cima, né? Jesus anda sobre as águas, caminha sobre as águas. E é o trecho que nós lemos. Apesar da brincadeira, é um texto maravilhoso de nós lermos, né? Um texto profundo, um texto que nós podemos analisar, que nós podemos nos debruçar e tirar muitas verdades para os nossos dias. Os discípulos estavam sozinhos no barco. Jesus não estava com eles, já caminhavam com Jesus há um tempo, né? Jesus aqui está entre seu primeiro e segundo ano de ministério. Jesus está realizando milagres, eles já conhecem Jesus, conhecem seus milagres. Jesus já falou para eles sobre a parábola do semeador, né? Então há um conhecimento de Cristo, eles estão crescendo nesse conhecimento de Jesus, né? E assim nós também estamos crescendo no nosso conhecimento. Nós já conhecemos a Jesus, né? E se você não conhece, hoje é a oportunidade. Esse mestre maravilhoso, esse bom Senhor, o bom pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, que você possa conhecê-lo através dessa ministração. Mas voltando ao texto, e a Bíblia fala que de madrugada Jesus se levantou e andou sobre as águas e foi até os discípulos.
algo sobrenatural acontece. E não pense você que isso é historinha, isso é real, isso é fato. A Bíblia não é um livro de fábulas. Os milagres de Jesus acontecem para testificar e para que aconteça o que os próprios discípulos vão dizer aqui no final do texto. Eles dizem, verdadeiramente você é o Filho de Deus. Então todo milagre que Jesus executou enquanto estava na terra, ele aconteceu. Existem muitos teólogos aí da teologia liberal que vão dizer que não, isso aqui são metáforas, não, isso é real, isso aconteceu mesmo, e esse mesmo Jesus que operou milagres naquela época continua operando milagres hoje. Jesus, ele continua sendo o mesmo, e nós continuamos sendo muito vistos como os discípulos. Os discípulos olham então, pensam que é um fantasma, vem aquela sombra vindo durante a noite, e logo pensam, é um fantasma, socorro, o que está acontecendo? E nós, como estamos nos nossos dias? Passamos um ano aí de pandemia, voltamos hoje, nos dias que estamos aqui vivendo, coisas difíceis. Muitos de nós perderam parentes, perderam entes queridos, estão assustados, amedrontados. E é natural que isso aconteça. Porém, Deus quer nos levar a uma visão espiritual. E aqui, fazendo um parênteses, eu oro por você. Se você perdeu, nesse momento, peço que o Senhor Espírito Santo venha te consolar. Tantas pessoas no nosso meio nós conhecemos, algumas pessoas no nosso meio, mas tem tanta história de trabalho, e aqui na igreja, algumas pessoas que perderam entes queridos, perderam pessoas próximas. Saibam que nós estamos orando por vocês, vocês não estão sozinhos. Mas é natural que o homem se assuste quando ele vê essas coisas. Nós não esperávamos essa pandemia, e quando ela começou nós pensamos que ela ia durar um mês, ia durar pouco tempo, mas já se arrasta por um ano. Mas Deus não perdeu o controle nesse um ano. Se ela permanece, apesar de nós possamos fazer uma análise política, fazer uma análise socioeconômica e ver outros motivos, enfim, se ela permanece, Deus permitiu, mas Ele permitiu por um propósito. E não para que vidas se percam, não para que vidas sejam ceifadas, mas para que nós nos voltemos a Ele. Os discípulos olham, então pensam que é um fantasma, e eles começaram a gritar que é um fantasma, estão com medo, amedrontados, e Jesus responde para ele, coragem, sou eu. Nós olhamos muitas vezes para as tempestades das vidas, durante as tempestades da vida, olhamos para coisas que nós não entendemos e entramos em pânico. Pensamos que Jesus não está presente, que Ele não está conosco, mas Ele diz para nós, coragem, sou eu estou aqui em meio à tempestade. Nós temos vivido lutas e dificuldades, passamos por problemas, provações, mas Ele é conosco, Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, assim como eu venci o mundo, vocês vencerão, Ele diz em sua palavra. Então nós precisamos ter confiança nisso. Óbvio, nós vamos nos assustar, nós vamos ver coisas, ainda mais caminhando na época que nós estamos caminhando, para o final dos tempos. Nós temos visto sinais, eles têm aumentado esses sinais. Nós vamos ver, mas nós não podemos perder a fé que o Senhor está conosco. E nós precisamos ter uma fé que é muito parecida com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Se você se lembra da história, eles chegam diante do rei Nabucodonosor, não se prostram perante a estátua e dizem, olha, nós não vamos nos prostrar. Saiba que nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E mesmo que Ele não livre, saiba que ainda assim nós não nos prostraremos. A nossa fé, ela deve aumentar ao ponto de nós, mesmo não vendo o milagre, nós possamos crer que Deus vai fazer o seu bom propósito em nós. Então nossa fé, ela deve ser aumentada nesses dias. Nós não podemos recuar e retroceder e nos esconder, mas nós devemos anunciar com graça e com verdade o Evangelho, esse Evangelho que proclama o Cristo, que diz, coragem, não tenho medo, sou eu. Não naufrague na fé. Mas esse é o próximo ponto. Então Pedro, continuando o texto, no versículo 28, disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí andando sobre as águas. Pedro, ele é o 880 da Bíblia. Ele dos discípulos, ele é o homem que fala, tá bom, se é você mesmo, Jesus, fala que eu vá até aí. Jesus diz o que? Venha. Quantas vezes nós queremos provar a fé? Nós mesmos nos colocamos em provas de fé. Não que Deus precise que nós provemos a fé. Muito pelo contrário, nós devemos crer sem as provas. A Bíblia mesmo diz, Jesus diz, benditos são aqueles que creram e não me viram. Vocês creem porque estão vendo as coisas, os discípulos viam aquelas coisas, mas mesmo assim Pedro coloca ali uma prova, e nós somos assim muitas vezes, nós queremos uma prova de Deus, e ele começa a caminhar sobre as águas, e essa prova aqui, ela fala também da nossa caminhada na fé. Pedro, ele passa por vários estágios quando nós lemos os relatos dos evangelhos, e eu creio que a conversão de Pedro se dá efetivamente
depois dele ter negado Jesus. Apesar de ele já ter se reconhecido como pecador, mas o processo de conversão de Pedro ele dura todo esse tempo de Cristo na terra, esses 3 anos. E dos outros discípulos muitas vezes também. Mas Pedro ele mostra que essa nossa conversão é um amadurecimento, é um processo. E Pedro nesse momento, mesmo já estando com Jesus, ele fala, eu quero provar. Eu quero pagar para ver. Então manda que eu vá e eu vou contigo. E Pedro desce e começa a andar sobre as águas. Então ele começa a provar, e nós na vida cristã nós aceitamos a Cristo, ou melhor, somos aceitos, mas passamos a viver na comunidade da fé, passamos a viver na igreja, passamos a nos afastar do pecado, falamos para Jesus, o Senhor é o Cristo mesmo, então manda que eu vá e viva essa vida contigo. E nós nos lançamos nessa vida e começamos a caminhar. Mas muitas vezes acontece conosco o que aconteceu com Pedro, que Pedro descendo do barco, continuando no versículo 29, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Pedro estava na caminhada cristã. Pedro estava caminhando sobre as águas. Ele estava vivendo o milagre, vivendo o poder de Deus. Mas ele começou a olhar em volta. Ele tirou os olhos de Cristo. Ele tirou os olhos do foco que é Jesus. Quantas vezes nós estamos caminhando também na nossa vida cristã e perdemos Jesus de foco? Passamos a focar nas pessoas, na igreja em si, nos ministérios e paramos de olhar para Cristo. Isso vai nos levar a afundar. Ou pior, olhamos para situações. Olhamos para aquilo que temos vivido, para aquilo que nos aflige. Lembre-se que havia uma tempestade ali acontecendo, havia chuva, o mar não estava completamente calmo. Pedro passa a olhar para isso, olhar para as ondas. Não uma tempestade como aquela que quase afundou o barco, quando os discípulos em outro momento, mas havia ali o movimento das águas. Pedro olha para isso e desanima. Tira os olhos de Jesus. Nós não podemos ser aqueles que tiram os olhos de Jesus. Por mais que as lutas e as dificuldades venham, e elas vêm, e muitas vezes nós somos derrubados por elas. Muitas vezes nós perdemos Jesus, mas nós temos a garantia que Ele também, além de nos mandar vir, Ele nos sustenta nessa caminhada. Então Pedro, apesar de ter ali falhado, olhado para o lado, olhado para outras coisas, Pedro agora faz uma declaração poderosa. Salva-me, Senhor. De todas as declarações poderosas da Bíblia, essa é aquela que Deus não ignora. Deus não ignora um pedido de salvamento. Deus não ignora, Ele tem prazer em salvar. Você já clamou pela salvação do Senhor? E aqui eu não estou dizendo por um milagre, mas pela salvação da sua alma. Pedro ali, ele morreria se ele não tivesse. Se você está vivendo uma situação de morte, clame a Jesus, Ele é poderoso para te restabelecer. Ele está te sustentando. Se você tem visto que você tem naufragado na caminhada da fé, que você tem afundado, clame ao Senhor. Não deixe que as situações que nada te afastem de Deus, clame a Ele. Pedro estava afundando na sua falta de fé, na sua falta de foco. Pedro estava por si só naufragando na fé, mas ele sabia que ele poderia contar com Cristo. E a palavra diz, e prontamente, Jesus estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Prontamente Jesus estendeu a mão. Prontamente Jesus o resgatou daquela situação. Mas assim como Jesus nos resgata do pecado, nos resgata da situação, Ele faz um questionamento, por que nós duvidamos? Sabe, amados, tudo essa palavra não é trazer um peso, mas é para que você não tenha dúvida que esse mesmo Jesus continua vivo. Quer dizer que tudo vai dar certo? Então, se algo deu errado na minha vida porque eu não tive fé? Não. Deus é o Senhor da nossa história. Ele sabe o bom propósito dele e Ele vai cumprir esse bom propósito. Mas não quer dizer que tudo vai dar certo e tudo vai caminhar conforme nós planejamos. Que nós vamos viver sempre o milagre. Como eu disse aqui antes, citando o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se colocaram à disposição de viver para Deus, de não se prostrar perante o mundo, perante Nabucodonosor, adorar aquela estátua, mesmo que Deus não os livrasse, mas Deus os livrou. E se não tivesse livrado, eles teriam permanecido fiéis. Pedro aqui havia fracassado que parou de olhar para Jesus. Parou de buscá-lo. Começou a temer pelo aquilo que ele via e ouvia do mar revolto, das ondas que estavam ali no mar. Nós não podemos ser assim, amados. É um desafio para nós. E a boa nova do Evangelho é que Cristo está com as mãos estendidas para nós. Ele nos puxa e nos resgata de onde quer que nós estejamos. Ele nos traz à tona na nossa caminhada de fé.
Jesus, Ele nos traz à tona, Ele nos traz para cima, Ele nos levanta e nos ergue para que nós possamos viver uma vida de vitória nele. Vitória, a nossa última vitória. Você pode falar, mas eu vivi derrotas nesse tempo. Amém, nós vivemos. Infelizmente vivemos derrotas. Mas a grande vitória está garantida. Porque Ele pagou o preço pela nossa salvação, porque Ele se deu em sacrifício vivo. Então nós não podemos deixar que a nossa trajetória de fé naufrague por conta de outras vitórias que nós não tivemos. No nosso ponto de vista não tivemos, mas nós temos a grande garantia que é a salvação. A mensagem da esperança do Evangelho é uma mensagem de salvação para o futuro também. É salvação que se manifesta no hoje, mas que se cumprirá perfeitamente no futuro. Porque por mais que nós sejamos abalados aqui, por mais que nós venhamos a padecer por conta dessa pandemia, a perder pessoas amadas, queridas, nós temos a certeza que seremos salvos, que Cristo vem nos resgatar e que ainda que a morte tenha vencido esse round, ela não vencerá a batalha. Nós somos mais que vencedores, porque nós ressuscitaremos com Cristo. Mas nós precisamos manter o foco, precisamos caminhar na verdade, precisamos caminhar em fé. Subindo ambos ao barco, o vento então cessou. Era uma prova de fé. Amados, o vento vai cessar. O vento vai cessar. A nossa vida ela é feita de altos e baixos nesse sentido, porque nós estamos sendo provados, como diz a palavra de Deus, a nossa fé que é muito mais valiosa que o ouro, que é provado pelo fogo, a nossa fé também é provada por Deus, para que ela seja santificada e apresentada pura a Ele, para que nossas vidas sejam apresentadas puras a Ele no último dia. Então que nós possamos permanecer firmes e olhando. E terminando o texto diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. A salvação de Deus que ela tem para nós nos leva a reconhecer a divindade de Jesus. Que Ele tem poder para fazer qualquer coisa, para nos salvar, para nos libertar e que Ele é Filho de Deus. Jesus não foi um personagem histórico somente. Ele não foi um profeta. Jesus não foi uma personalidade famosa. Jesus não foi um grande filósofo. Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salva, que nos restaura, que nos dá vestes limpas e nos faz caminhar com Ele, segundo o seu bom propósito. Então que nós possamos nesses dias, amados, permanecer firmes e fiéis ao Senhor. Que nós possamos nesses dias permanecer na nossa fé, não deixando. E se você tem afundado, hoje é dia de você clamar. Salva-me, Senhor. Se você percebe que você tem afundado e naufragado na fé, hoje é dia de você dizer, salva-me, Senhor. Ele é poderoso para te salvar. Que Deus te abençoe para nos salvar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça sobre ti o seu rosto. Que Ele te abençoe em 1000 gerações. E que nós vivamos o melhor de Deus para a nossa geração. Continue se movendo, não pare. Não perca o foco, continue andando. Não deixe o medo te paralisar. Nós não podemos ser paralisados pelo medo. É uma situação difícil, mas nosso caráter é forjado nos momentos difíceis. Deus está forjando o nosso caráter e a nossa fé para que nós sejamos encontrados puros e santos na sua vinda. Amém? E Maranata, hora vem, Senhor Jesus, o nosso Redentor vive e vem. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor está sempre, ó Pai, estendendo a sua mão salvadora para nós. Eu oro agora, ó Pai, para que nós não venhamos a naufragar, ó Pai. Por mais que nós estejamos com medo, não entendendo a situação, que nós possamos olhar para Ti, Deus, e permanecer firmes e fiéis a Ti, ao Teu propósito, ao Teu chamado, pois somos chamados ao Evangelho para viver para Ti, fomos chamados, ó Deus, para caminhar contigo, fomos chamados, ó Deus, para viver uma vida abundante no Senhor. Que o Senhor nos leve a viver uma vida de vitória em Ti, ó Pai, sabendo que a maior vitória que nós teremos não são as conquistas aqui nesse mundo, que também virão, ó Pai, mas que mesmo que soframos pequenas derrotas, a grande batalha já está vencida, o Senhor venceu, o Cordeiro venceu. Louvado seja o Teu nome por isso. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui que está ouvindo essa ministração, Pai. Que seja tocado pelo poder do Teu Santo Espírito e mudado e transformado em imagem e semelhança de Cristo Jesus. Que possamos caminhar, ó Pai, na fé e permanecer firmes, ó Pai, perante as marés desse mundo, as ondas que tentam nos afogar. Que nós possamos caminhar no oceano da fé, ó Pai, conforme a Tua vontade, olhando, tendo nossos olhos fixos em Ti,
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Voz que chama sobre as águas, onde os meus pés podem olhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me pra que em tudo em ti confie, Senhor, em tua presença. Em tua presença eu quero estar pra sempre. Pra sempre, Jesus. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer
Deus te abençoe. Você tem uma semana de vitória. Amanhã temos culto pela manhã, às 10 horas também, live. Não temos culto presencial essa semana, né? E também às 18 horas. Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família. Viva poderosamente no nome de Jesus. Viva tudo aquilo que Deus tem para você nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.